Olá, estamos de volta com o programa Família Projeto de Deus. A gente está recebendo aqui a Alessandra, o Leandro e o diácono Isael. E está muito gostoso o nosso papo aqui. A gente está falando sobre casar ou morar junto, né? O que é o melhor e qual a importância do sacramento do matrimônio. E eu queria trazer uma pergunta para vocês, Alessandra e Leandro. Vocês acham que apenas a decisão de morar junto, né, mostra falta de fé no amor do outro, assim, dá uma insegurança, né? Então, nós vamos morar junto e vamos ver o que dá, mas mostra essa falta de fé no relacionamento? Eu acho que não é a falta de fé no relacionamento, minha opinião, né? Eu acho que às vezes a falta de informação para ver a importância do sacramento, né? De receber a bênção, como o diácono comentou, Isael, lá que Deus abençoou, né? A união de Adão e Eva. Mas realmente, eu acho que é saber a importância de receber essa bênção, né? Para conseguir, por exemplo, as graças, para conseguir manter um lar, né? Luminoso, alegre, né? Para conseguir realmente viver, né? Com uma outra pessoa, porque são dois mundos diferentes vivendo numa mesma casa, né? Mas eu vejo como formação. Eu vejo assim, uma insegurança, talvez. Você acha que... Eu acho que é insegurança, assim... De assumir compromisso, exato, né? Nesse sentido, a falta de fé, assim... eu vou assumir um compromisso e se não der certo, então eu prefiro juntar. Exatamente. Né? Eu acho que hoje, infelizmente, assim, não julgando as pessoas, né, Sim. que vivem assim, mas às vezes pode ser uma questão mesmo de maturidade, né? Porque às vezes a gente acha que o outro tem a responsabilidade, a minha felicidade está no outro, né? Está na responsabilidade do outro. E a gente esquece que o casamento, nós temos que ser melhor para o outro. Não é porque depende do outro, depende de mim. Eu tenho que fazer dar certo, eu tenho que ser melhor para o outro, eu tenho que amar o outro. Não depende só se o outro também tem que querer fazer dar certo, né? Como a gente falou. Mas eu acho que é muito essa questão da imaturidade, porque não adianta, como foi falado, né? Fica trocando, porque as pessoas que trocam muito o relacionamento, Sim. é porque acha sempre que a felicidade dela, o compromisso, a responsabilidade está no outro. E não, está na gente, está nós sermos melhor para o outro, né? Então, e não adianta ficar trocando, porque só vai trocar o problema. Exatamente. Então, a pessoa tem que querer lutar. Falar, não, eu estou aqui, vou lutar para amar muito essa pessoa. E ontem até para ser melhor. Eu ouvi, né, numa roda ali, uma mulher falando, não, mas eu falei para ele assim, então o seu papel é levar o lixo lá fora, o meu é lavar a louça, mas hoje eu não vou lavar a louça, então eu levo o lixo e você lava, sabe? Então fica assim, aí ele falou, não, mas é muito injusto isso, porque eu estou mais tempo lavando louça, então começa a cronometrar, né, quanto Deveria tempo ser uma competição para fazer o outro feliz e passa a ser uma competição. Não, eu estou fazendo mais do que você, então isso daí está injusto. E na verdade é o contrário, assim, eu vou lavar a louça e vou levar o lixo, porque eu te amo e quero te poupar. E isso daí é difícil o povo entender, né? Sim, até essa responsabilidade em casa é essa, né? Eu lavo a louça e levo o lixo. Que bom! Exatamente. Você está bem então, na isso cena, a gente não discute, não tem discussão. Né? Entendi. Mas você sabe que, Alessandra, que você está falando agora, eu estou lembrando de uma conversa uma vez com um companheiro de trabalho, e ele dizia que ele estava tendo muito problema no condomínio onde ele morava, que a molecada do condomínio brigava com ele, riscava o carro dele, que a vizinha brigava com ele porque ele não gostava do jeito que ele botava o lixo, que ele ia na assembleia do condomínio e ele brigava com todo mundo na assembleia do condomínio. Então ele estava procurando um outro prédio para morar. E ele veio perguntar para mim, onde que eu posso morar? Aí eu olhei para ele e perguntei, antes de você achar outro apartamento, será que o problema não é você, não? E você vai levar? Ele ficou assustado, mas é isso ainda, a pessoa acha que... Ele vai levar a mesma coisa para o outro prédio onde ele for. O problema estava em todo mundo à volta dele. Eu gosto muito de analogia para ficar bem fácil, assim, da gente entender as coisas, mas, por exemplo, no trabalho, vamos pensar na vida profissional, né? Pra gente tem aquele cargo,
né, que a gente quer conquistar lá no trabalho e tal. E a gente sabe que para a gente conquistar aquilo, quais são os meus pontos fortes e quais são os meus pontos fracos. Onde eu tenho que melhorar para que aquilo dê certo, né, para que eu consiga conquistar aquele cargo. É a mesma coisa num relacionamento. Onde está meu ponto forte? Onde está meu ponto fraco? O que eu preciso trabalhar para que isso dê certo, né? Então, mais do que depositar no outro, eu tenho que melhorar, meu marido que tem que melhorar, ele que tem que ser melhor, não, eu tenho que ser melhor para o meu marido. E aí, eu fazendo de tudo para ser melhor para ele, para ser uma esposa com maior delicadeza, com melhor trato com ele, com certeza ele também vai melhorando, consequentemente. Ele vai perceber isso. Exato. Que, poxa, ela está me tratando tão bem, por que eu estou sendo, né, grosseiro? Sim. Isso daí começa a perceber. E o exemplo muda, né? Que nem um exemplo, sei lá, se eu chegar em casa ríspido em casa toda vez e ela com toda docilidade, chega uma hora que começa a falar, por que eu estou tratando ela dessa forma? Né? E ela toda doce, então assim, naturalmente pelo exemplo, né, como é conduzido as coisas, se dar o melhor, se tornar o melhor de si para o outro, né? Sim. Ali você começa meio que, por exemplo, você se modificar. E aí você quer ser a melhor versão de você para o outro, né? Uma coisa só para finalizar, desculpa, eu estou prolongando. Imagina! Nós fizemos um curso de casais jovens, né? Foi até uma preparação pro casamento. E foi assim, esse curso foi uma das melhores coisas que aconteceu na nossa vida, né, amor? Sim. E aí uma coisa muito linda que eu aprendi, que eu não esqueço nunca mais, que nós temos que trabalhar muito a virtude da amabilidade, ser amável. E o que é ser amável? Facilitar que as pessoas nos amem. Porque a gente, às vezes, dificulta que as pessoas nos amem. Então, essa coisa da fé em vez de eu ficar querendo que o outro seja melhor, deixa eu facilitar que a pessoa... Deixa eu ser uma pessoa mais amável para outra pessoa, para o meu marido, né? Para o meu filho. Né? E aí, gente, a vida fica tão melhor, mais fácil. O casamento, lógico, não vai ser toda hora flores, né? Mas assim, gente, vai ser tão melhor, tão mais feliz, vai ser tão mais bom fácil. Chegar em casa, no né? Quando você não forem flores, vai ser muito mais fácil de vocês chegarem num acordo, né? Sim. Sendo assim, né? Isaías, me diz uma coisa, diácono também lava a louça, põe lixo pra fora? O diácono lava a louça, o diácono às vezes faz de conta que faz comida. O diácono às vezes faz de conta que ajuda. Mas por que eu digo faz de conta? Porque nunca fica como ela gostaria. Mas a gente tenta. Eu estou falando que é sempre um processo de aprendizado, né? Em casa, nós três nos ajudamos, eu, minha esposa e minha filha. E dá para perceber quando sou eu que lavo a louça pela maneira que estão os talheres, quando é minha filha pela organização e quando é minha esposa. Assim também quando a gente arruma a cama e tal, sempre tem uma característica diferente. Dá para saber. Mas a gente sempre procura ajudar assim. Afinal de contas, né, a gente tem que dar exemplo, né? Mas com relação ao que foi falado aqui, eu queria falar de duas palavras. A palavra processo e a palavra terceirização. É muito fácil hoje, isso acontece muito também também nos sacramentos do matrimônio, mas de uma maneira especial quando as pessoas elas vivem juntas, vamos assim dizer, a questão da responsabilidade do erro. A responsabilidade do problema, como você mesmo bem colocou a questão do condomínio, né? O problema nunca está com a gente, o problema sempre está com o outro. E a palavra processo. A sociedade está tão imediatista, colocando uma pressão muito grande nas pessoas de resultados rápidos. E é por isso que muitas vezes as pessoas vão morar juntas. Esquecem do processo do conhecimento, o processo do se apaixonar, o processo do se envolver para depois casar. Tem muita coisa antes que precisa ser acertado, e isso é para ser acertado no namoro, por isso que a gente namora para se conhecer, né? Eu não namoro para conhecer o corpo, eu namoro para conhecer a alma, e depois eu vou conhecer o corpo mediante ao sacramento do matrimônio. Né? Então, infelizmente, hoje, muitas pessoas não querem saber mais de Deus, né? Não querem mais... experimentar essa graça. Então, a gente fala mesmo porque a gente tem experimentado, a gente tem vivido, mas pela graça de Deus. E eu tenho uma frase que eu queria colocar aqui para vocês, de São José Maria Escrivá, que é um santo que eu sou apaixonado, porque ele é um santo dos dias de hoje. E ele diz assim para a gente: os casais têm a graça de estado, a graça do sacramento para viverem todas as virtudes humanas e cristãs da convivência,
Quais são essas virtudes? A compreensão, o bom humor, a paciência, o perdão, a delicadeza no comportamento recíproco. O que importa é não se descontrolarem e não se deixarem dominar pelo nervosismo, pelo orgulho e pelas manias pessoais. Para tanto, o marido e a mulher devem crescer em vida interior, né? Cada um crescendo interiormente para depois ir para o relacionamento a dois, e viver com delicadeza na família, e viver a delicadeza da Sagrada Família, que é José, Maria e Jesus, né? Por motivo humano e sobrenatural ao mesmo tempo, as virtudes de um lar cristão. Repito, a graça de Deus não lhes falta. Então, para nós que buscamos essa graça do sacramento do matrimônio, é muito importante que a gente olhe para a Sagrada Família, né? Como eles viviam, né? Esse respeito mútuo, né? A gente não imagina São José gritando com Nossa Senhora não respondendo. Sendo amável, né? Não sendo amado. Vai, Né? José, vai levar o lixo, já mandei esse, né? Aquela coisa, né? Que hoje a gente vê muitas mulheres, uma certa rispidez, uma estupidez de tratar os filhos, de tratar o marido, né? Como se fosse a dona absoluta da casa e os outros estão ali para te servir, né? Complicado isso. Agora, Isael, estão chegando algumas perguntas para a gente aqui sobre o casamento, em que casos ele pode ser cancelado, ou se é que pode ser cancelado, anulado. Os termos que as pessoas usam é isso, né? E também tem uma pergunta aqui da Maria das Graças, lá da Bahia, que estava falando se o casamento é arranjado. Por exemplo, ela não participou da escolha, não foi plenamente livre para fazer aquela escolha. Eu queria que você explicasse como que a gente pode... Primeiro, o que é o sacramento? E, em segundo lugar, o que é o sacramento do matrimônio? Para daí a gente tentar responder essas perguntas que estão chegando para a gente. Tá. Os sacramentos são sinais sagrados. É a presença de Deus na nossa vida. A cada momento da nossa vida, logo que a gente nasce, a gente precisa de uma presença paternal e maternal. A gente tem o sacramento do batismo. Conforme a gente vai crescendo, a gente vai encontrando momentos da nossa vida em que Deus marca esses encontros conosco. Para abreviar um pouquinho, porque eu estou vendo que são várias mesmo, né? O sacramento do matrimônio é exatamente aquele sacramento onde você se sente na plenitude de poder buscar algo que ainda não tem. Você acaba, pelo amor, você acaba se completando. E, aliás, é interessante o seguinte, que as pessoas elas supervalorizam a questão da sexualidade. O mundo de hoje valoriza muito essa questão. Se a gente for ver as 120, se não me engano, são 129 catequeses do Papa João Paulo II, que criou aquela teologia do corpo, coloca uma questão muito bonita da questão do amor pleno, né? O homem ele só consegue se tornar realmente a imagem e semelhança de Deus quando ele planifica o relacionamento com a sua esposa. Isso dá para a gente poder fundamentar um pouquinho o sacramento do matrimônio. Mas a questão, por exemplo, não se declara o sacramento do matrimônio que ele não se anula na realidade, né? Inclusive, na última vez que nós estivemos aqui, tinha uma menina do Tribunal Eclesiástico, né? O que se faz é declarar nulidade, ou seja, algo que não aconteceu por algum vício de origem. Mas o que é isso? Quando a gente assiste o sacramento do matrimônio, quando a gente oficia, ele é baseado em 3 perguntas. A gente pergunta para o noivo, né? O padre, o diácono, pergunta para os noivos. É de livre e espontânea vontade que o fazeis? Ou seja, viestes a essa igreja para que na presença do diácono buscar o sacramento do matrimônio. É de livre e espontânea vontade que o fazeis? Primeira questão, liberdade. A pessoa ela precisa ter, o casal precisa ter a liberdade para poder estar assumindo esse sacramento. Depois a segunda pergunta é, prometestes de amor e fidelidade um ao outro, é por toda a vida que prometeis? Sim ou não? Mas aí se confunde também essa fidelidade apenas com a questão sexual, mas não é só isso. Porque o sacramento do matrimônio é muito mais do que o sexo. Porque o amor ele vai criando dimensões diferentes na vida. Primeiro tem aquela dimensão carnal, sim.
Depois, vai se tornando uma dimensão mais humana, mais espiritualidade, uma questão mais divina. Aí se tem a plenitude do sacramento, porque você começa a encontrar no outro o sentido da sua razão de ser. Eu encontrei em você a razão da minha existência. A fidelidade passa por isso, passa por se cuidar, cuidar do outro. E a terceira pergunta é com relação à educação dos filhos. Prometeis educar os filhos na fé cristã, os filhos que Deus os confiar? Sim ou não? Então, esses 3 sims são a base que aí a gente chama do diálogo, né? E depois tem o consentimento. Eu, Israel, te recebo, Tânia, por minha esposa, te prometo ser fiel na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, na juventude e na velhice, todos os dias da nossa vida. Se a gente for analisar a profundidade dessas palavras, dessa promessa, desse compromisso, a gente vai entender a diferença fenomenal entre viver junto e casar. Sim. Porque o viver junto, às vezes, é aquela questão cotidiana, mas o sacramento do matrimônio não. Eu estou assumindo o compromisso de cuidar de você enquanto houver a vida. É por toda a vida que prometeis. É por isso que quando você fala de casamento arranjado, a gente precisa analisar primeiro se houveram a consciência desses 3 sims. Se de repente houver alguma suspeita com relação a algum desses 3 sims, é importante que essa pessoa procure o pároco, procure um padre para que ele possa orientar, para que ele possa analisar aquele caso de uma maneira específica, porque eu volto a dizer, a gente não pode dar um veredito aqui para o Brasil todo, para uma situação em que a gente não conhece. É todo um processo, e como Todo você falou, processo. por isso que existe um tribunal Sim. eclesiástico que vai analisar isso. Vai aí analisar. tudo. Então, o primeiro passo é procurar o pároco, o padre ali, colocar a situação, conversar, porque se existe alguma dúvida, essa dúvida tem que ser sanada. Primeira coisa. E se de repente o padre entender que existe algum elemento para que se busque a nulidade, porque a nulidade, na realidade, não é que vamos anular o casamento, não. É porque por falta de algum dos elementos, esse casamento na realidade não existiu. E até no caso, por exemplo, estáis dispostos a receber os filhos e educá-los na fé católica, né? A pessoa empolgada fala sim. E aí se casam ou têm filhos e não educam, né? E a gente está vendo hoje uma sociedade com filhos adolescentes numa família que não tem a Deus, que não busca a Deus, a dificuldade que esses pais estão tendo, né? Inclusive de como os pais não educaram e não acreditam e não vivem, eles não conseguem passar isso. E esses jovens sem nenhum horizonte, né? A gente está vendo, isso daí está muito grave realmente, porque não acreditam. Ou casaram, mas não querem ter filhos. Um dos dois fala, eu não quero ter filho, eu casei, mas eu não quero ter filho. Isso pode anular um casamento? Anular não, como ele explicou, né? Mas é um... Não, desculpa, não anular, mas não existir o... Na realidade, quando essa questão, por exemplo, da educação dos filhos, o casamento foi consumado. Então, pressupõe-se a consumação do sacramento do matrimônio. Aí não há que se falar de nulidade, a não ser que surja alguma outra questão. Agora, como é uma das bases vamos chamar assim, do tripé do sim, que é antes do consentimento, essa questão, eu não quero ter filho. Isso já dá um elemento para poder começar a discutir a questão. Mas aí existe um outro fato. Um outro fato, que muitas vezes, é por isso que é difícil a gente cravar uma coisa assim, uma coisa binária, né? Precisa analisar por que essa pessoa não quer ter filho. Pode ser que existe alguma questão emocional, pode ser que existe uma questão lá atrás, de algum trauma que vem trazendo nessa vida dessa Seria pessoa. Ajudar, talvez, essa pessoa a perceber. É por isso que antes da gente cravar qualquer coisa, a gente precisa buscar uma ajuda. Seja através de uma escuta, seja através de uma conversa com o padre, mas é interessante a gente buscar a ajuda de uma pessoa que realmente possa ajudar. Às vezes a gente vai no vizinho lá e o vizinho... até atrapalha, em vez de ajudar. Tá, então, Maria das Graças, muito obrigado pela sua participação. Espero que a gente tenha respondido para você e para tantas outras pessoas que têm dúvidas iguais às suas. Tá? Procura o seu pároco e segue essa dica aí que o diácono Israel passou para a gente.
procura o seu pároco, vai conversar com ele para que se estabeleça esse processo, se for necessário ou não. E a gente tem mais uma pergunta também parecida com muitas perguntas que estão chegando aqui, muitas situações, às vezes não pelo mesmo motivo, mas que o saldo final da relação é o mesmo. É uma pergunta da Janaína. Muito obrigado, Janaína, pela sua pergunta. Boa noite. No meu caso, meu esposo casou, fez tudo certinho, mas de repente ele descobriu que estava sendo traído. Então se separou. E há 14 anos casamos no civil. Mas eu sinto por não poder receber a Eucaristia para o resto da minha vida. O que devo fazer? Janaína, espera um pouquinho, a gente precisa fazer um intervalo. Daqui a pouquinho a gente vai voltar com essa resposta para você e para tantas outras pessoas que estão nos acompanhando. Até já!